Lucas capítulo 12, versículo do 22 ao 34. Essa vai ser a leitura bíblica, né, para a nossa meditação diária, para o nosso devocional diário nessa manhã, no dia de hoje. Amém? Bom dia, muito bom dia, você que está chegando novo aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar, né? Me chamo Andréia e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário, a minha busca e intimidade por Deus, né? Lendo a palavra do Senhor, né? Tendo conhecimento da palavra do Senhor e trago isso para a sua vida. Amém? Então que você nessa manhã possa pegar a sua Bíblia para juntos, né? Meditarmos na palavra do Senhor. E a leitura de hoje é Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Amém? Eu gostaria muito de saber, né, se você possa me contar aí nos comentários, se você tem uma Bíblia, se você faz uso dela, como é a sua relação com Deus, né, em respeito de estar lendo a Bíblia diariamente, se você tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. Me conte aí se você não tem uma Bíblia, se você possa aí profetizar para a sua vida. Eu vou comprar a mim em nome de Jesus, pois precisamos ter uma Bíblia conosco. E não só ter a Bíblia, como também fazer uso dela, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, para que a gente venha ter conhecimento e viver o que Deus deixou para nós. Amém? Como os filhos e filhas de Deus, precisamos, né, ler e entender a palavra do Senhor e ter conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, que nessa manhã a gente possa, né, meditar na palavra do Senhor. Já pegou sua Bíblia? Já abriu sua Bíblia aí em Lucas capítulo 12, versículo 22? Me deixe saber, me conte aí nos comentários. E vamos participar desse momento juntos, né, como os filhos obedientes a Deus, lendo a palavra do Senhor. Amém? Semana começando aí, né? Estamos no início do mês de agosto, né? Hoje já é 10 de agosto, né? Mês de agosto já, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe nesse mês de agosto, que seja um mês abençoado em nossas vidas, cheio de bênçãos e vitórias. Amém. Vamos orar, entregar a nossa semana a Deus, né? Que Deus abençoe a nossa semana, amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um amanhecer, meu Deus. Obrigada por mais esse devocional, Pai. Fala conosco, Pai, nessa tua palavra, Senhor, que a cada leitura, Senhor, o Senhor venha nos mostrar, Senhor, o que tu queres para nós nessa palavra, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar os teus caminhos verdadeiramente, Pai. Que a cada leitura, Senhor, o Senhor venha nos dar mais fome e sede da tua palavra, Senhor, que a cada dia possamos ser mais filhos obedientes a ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesse vídeo, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. Toma à frente o controle de tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a leitura, né? Lucas capítulo 12, versículo vai ser do 22 e tem como título As preocupações da vida. Você tem preocupação na vida? Quem não tem, não é isso? Todos temos preocupações na vida, mas vamos ver o que o Senhor fala para nós nessa palavra aqui. Que a gente possa abrir nossos ouvidos nessa manhã, que a gente possa meditar nessa palavra e viver o que Deus está falando para nós aqui nessa palavra. Amém? Vamos ouvir o que fala essa palavra aqui. Lucas capítulo 12, versículo 22. As preocupações da vida é que o ser humano vive, né? Preocupado com a vida. Mas vamos ver o que o Senhor fala para nós nessa palavra. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não não tem armazéns, né? Armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Né? Então, a preocupação
não nos acrescenta uma hora a mais em nossas vidas, pelo contrário, tira a nossa paz, não é verdade? Quando a gente está preocupado, até tira o nosso sono, mas a preocupação não vem de Deus. Nós que somos filhos de Deus temos que descansar no Senhor e acreditar e confiar que Deus é nosso provedor. Amém? Então, aqui, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupa com o restante. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, né? E essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? A palavra do Senhor para nossas vidas nessa manhã. Você recebe essa palavra? Deus nos orienta aqui, né, para a gente não andar preocupado com o que comer, nem o que vestir. Não quer dizer que a gente vai ficar em casa deitado, né, sem agir, sem procurar emprego, sem. Não, pelo contrário, não é isso. Mas aqui está dizendo, né? Pois busquem, pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, essa é uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? A gente tem que buscar o reino de Deus, né? É uma frase que eu sempre falo aqui, né, nos vídeos, que a gente tem que buscar o reino de Deus sempre, né, em primeiro lugar. Ou seja, acordar orando, buscando ao Senhor, entregando o nosso dia a Deus, entregando nossas preocupações para Deus, pois Deus é nosso Pai, nosso Criador. Muitas das vezes a gente fica preocupado com algo, não vai nos dar paz, não vai nos dar noite de sono tranquila, pelo contrário, né? Só vai tirar nossa paz, nosso sono. A gente tem mais é que descansar no Senhor, orar, entregar para Deus, pois aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Amém? Que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa se apegar a essa palavra, essa leitura, né? Em Lucas capítulo 12, do versículo 22, que fala sobre as preocupações da vida, né? Aqui no versículo 30 diz assim, né? No versículo 31, busquem Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador. Ele nos criou. Então, se Ele nos criou, se Ele nos deu a vida, se Ele nos permitiu vir a esse mundo, Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa de comida, Ele sabe que a gente precisa de roupa, de moradia. Tudo isso Deus sabe. E se Ele nos criou sabendo disso. Mas as preocupações da vida, nós como os falhos, né, como seres humanos pecadores que somos, deixamos as preocupações, né, tomar o nosso tempo, a nossa mentalidade, mas não, a gente tem que descansar no Senhor, botar o coração para Deus, confiar nele, entregar a Ele as nossas preocupações, pois Ele é nosso provedor, não é verdade? E para isso a gente precisa estar em constante oração, lendo a palavra do Senhor, buscando a Deus verdadeiramente. Que Deus é nosso provedor e como diz aqui, né? Buscai, buscai, pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar a Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas, pois Deus é nosso provedor e nosso Criador. Amém? Você recebe essa palavra nesse dia de hoje? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você que chegou até aqui nesse canal, já se inscreveu, já deixou seu like, já ativou o sininho das notificações. Se não fez isso, faça, né? Para que todas as manhãs a gente continue firme aqui, né? Buscando a palavra do Senhor, lendo, sendo íntimo de Deus, né? Esse devocional diário é para edificar a minha vida, né? A minha busca por Deus. E eu trago isso para a tua vida também. Pois as preocupações da vida, as correrias da vida, muitas das vezes nos afasta de Deus. Mas aqui, como diz essa palavra, né? Buscai, pois, o reino de Deus e as demais coisas vos será acrescentada.
Então, que a gente possa todos os dias, sem cessar, todos os dias, buscar a Deus, né? Orar, ler a palavra do Senhor, amém? Para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas, pois Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossa vida. Então, que você possa se inscrever nesse canal, ativar os sininhos, né? Deixar seu like para que a gente continue firme, né, nessa busca por Deus, lendo a palavra do Senhor e tendo conhecimento, né, das palavras, da leitura bíblica. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.